A paz do Senhor, minha querida, você que está aí. Nós hoje temos um segundo episódio da Escola de Mães com a irmã Judite Alves, que é a minha mãe. Meu nome é Ana Cláudia e o tema que vamos tratar hoje é sobre a base da vida da mãe cristã. E nós demos um tema a esse segundo encontro da Escola de Mães, que se chama Uma Mãe Firmada na Rocha. Como texto base, nós escolhemos Mateus, capítulo 7, os versos de 24 a 27, que eu vou ler agora para si. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem. E nós gostaríamos de começar fazendo uma pergunta à irmã Judite, para nós discutirmos o que é que seria a casa na rocha e a casa na areia, quando nós falamos da maternidade, da base para uma maternidade cristocêntrica, vamos dizer. Saúdo a todos na paz do Senhor. Respondendo a pergunta sobre qual seria esta base, este alicerce de uma maternidade profíncua e com sucesso, nós podemos ver que quem falou essas palavras foi o próprio Jesus. E ele falou que qualquer edificação, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tratando-se de maternidade, nós podemos levar esta figura da construção de um alicerce, como Jesus disse, firme e seguro na rocha. Ele fala em dois alicerces, aquele que é alicerçado, que se alicerça, ou alicerça sua construção na areia, e o que alicerça a sua construção na rocha, não é? E se tratando de maternidade, se tratando de lar, a mãe que tem esse alicerce na rocha dos séculos, que é Jesus, ela edifica bem. A Bíblia diz até que o apóstolo Paulo, falando sobre a nossa construção espiritual, ele nos leva lá em 1 Coríntios 3, ele nos leva a ver que alguns materiais que são frágeis e outros materiais que não são perecíveis e outros que perecem pelo fogo. Assim mesmo é a edificação. Quando a mãe ou os pais, não é? Entram, principalmente a mulher, no rol de futura mamãe, ou que já é mãe e outra vez engravida, a sua vida, na verdade, deve estar baseada em Deus, não é? O seu pensar, seu modo de agir, a maneira como interage, né? Quando estamos alicerçados em Deus, a casa está sobre a rocha, vêm os intempéries. Na gravidez,
quando eu penso nisto, nesse alicerce, eu lembro-me de Rebeca. Rebeca foi primeiriça, ela teve seus gêmeos, e ela não entendia nada sobre gravidez, e ela foi prudente, como Jesus disse, o prudente edifica sobre a rocha, e ela viu que aquelas crianças no seu ventre havia algo diferente. Eu acho que ela nem sabia que era dois, que era o primeiro filho, mas eu acho bonito que a Bíblia diz que Rebeca foi e perguntou a Deus. Disse: se todo mundo passa por isso, por que comigo está sendo diferente? E aí Deus disse: o que acontece com você é que a sua gravidez é de 2 meninos, são 2 nações que estão dentro de você. Então, esse é um exemplo, acho, clássico para nós, para você que quer ser mãe, você que ainda não passou pela maternidade e você que passou pela maternidade, que já tem filhos. O seu alicerce tem que ser Cristo. Quando temos Cristo no centro das nossas vidas, nós podemos dar Cristo a quem chega a nós. Desde do ventre você já pode instruir, já pode amar, já pode alicerçar aquela criatura na rocha dos séculos, que é Jesus. Então, a pergunta foi: que alicerce é esse para termos Cristo no centro da vida? Cristo no centro da maternidade. Tem que ter primeiro Cristo em você, depois Cristo no outro. Né? A Bíblia diz muito clara: a casa que é edificada na rocha, vem chuva, correm rios, sopram ventos. Isso denota problemas. Ou seja, as dificuldades vão acontecer, não é? Elas vão vir. A questão não é o tamanho da dificuldade que se enfrenta, então, é a questão de qual é o alicerce. Não seria o alicerce, porque os problemas podem advir, isso aí é inevitável. É inevitável a chuva, é inevitável os rios da tribulação correrem, é inevitável os ventos soprarem, às vezes ventos da incompreensão, não é? Da falta de sabedoria, pode até combater aquela casa, mas é como você falou, a diferença está na base. Até numa construção normal, numa construção comum, em uma casa onde vamos morar, a base tem que ser bem feita. Para ter um primeiro andar, a base tem que suportar mais peso. Então, se a base está solidificada, edificada na rocha que é Cristo, olha, não há intempérie, não há tempestade, não há vento que sopre, não há problemas que venham que derrube a casa. A casa estará firme em Deus. Amém. Será que nós poderíamos traduzir esse alicerce na rocha como a oração e a palavra na vida de uma mãe, não é? Porque eu fico pensando, às vezes, quando converso com diversas mães, irmã Judite, que muitas vezes crê-se que Deus está como que lidera algo na igreja, que Deus tem interesse, não é? Em estar com o pastor, com o que evangeliza, com o que ora pelos enfermos, mas muitas vezes, como mães, nos falta a noção da presença de Cristo e do interesse de Deus na missão da maternidade, né? E eu acho que a oração e a palavra, elas dão uma base a qualquer mãe para enfrentar a dificuldade. Se eu pudesse sumarizar suas palavras, eu diria que muitas vezes nós olhamos e culpamos até as dificuldades que nos advêm
pela forma como reagimos enquanto mães. Não é o marido que não compreende, a fase difícil do filho, as condições sociais, financeiras difíceis que temos, mas se nós tivermos uma base firme, se compreendermos que há um interesse de Deus, não é? Em que nós estejamos, em que nós desempenhemos bem o nosso papel, eu acredito que as dificuldades elas serão um fator, mas nunca definirão a firmeza do nosso exercício da maternidade. Poderia ser assim? Com certeza, quando falamos que a base é feita em Cristo, não se pode alijar a palavra e a oração, e eu ainda acrescentaria, Ana, o louvor, porque eu já passei vários embates, a chuva bateu forte na minha casa, as chuvas das tempestades, as tempestades das provas, da escassez até, mas a minha base era a palavra. Eu confiava no que a palavra me dizia e o que as promessas que tem na palavra de Deus. Então, eu me confiava na palavra. Depois, a palavra é Deus falando comigo. É o que Deus quer de mim, né? Aí é que nós são os materiais, vamos dizer assim, que usamos para o alicerce da maternidade, né? A palavra, o que Deus quer de mim, quando lemos a palavra, Deus está falando conosco. Quando dobramos os joelhos, estamos falando com Deus e muitas vezes Deus nos responde e fala conosco também. E o louvor é como um chuveiro, é como uma mangueira, é como a atmosfera água. do céu, não é isso? Hã? O louvor cria a atmosfera do céu na nossa vida. Cria a atmosfera do céu e rega a terra, né? Rega este alicerce. E Deus se agrada, que a Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Então, se você é uma mulher de Deus, a sua base está em Deus, não pode deixar de ter oração, sua vida devocional tem que estar muito bem alicerçada, você tem que ter oração, tem que ter Bíblia, palavra e tem que ter louvor, até porque você tem que frutificar o lugar que Deus quer que frutifiquemos de uma maneira abundante, é nosso lar. Antes que eu frutifique na igreja ou aos meus vizinhos, Deus quer ver a frutificação no meu lar. E tendo esta base, seguramente o fruto do Espírito vai fluir. Amém. Glória a Deus. Agora vamos falar um pouquinho. Então, a rocha, não é a palavra de Deus, a vida devocional, né? Alicerçada na palavra de Deus, com louvor, com a oração. E uma coisa que eu acho importante, que é o que estamos fazendo aqui, não é? Você como minha mestra do bem, que eu estou aqui dividindo com as nossas irmãs, que como eu são alunas dessa escola de mãe, e também eu acho que tem a importância dos conselhos das sábias mulheres, né? Aí eu gostaria de ir consigo para Tito, capítulo 2, os versos 3 e 4, né? Quando Tito, essa é uma passagem por demais conhecida, até acho que intitula o seu blog, não é isso? É verdade. E o Paulo a Tito, ele vai dizer, não é? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, que é justo o título do seu blog, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem os seus filhos,
Irmã Judite, falando da base, eu gostaria de falar da importância disso, porque, veja, eu estava pensando aqui que se é algo que precisa ser ensinado para as mulheres mais velhas, para as mulheres mais novas, perdão, é porque não flui naturalmente, não é? Porque precisa ali haver uma base, haver uma vida devocional para que você tenha olhos e focos para a sua missão. Então, se o apóstolo Paulo diz a Tito que as mulheres mais novas sejam ensinadas pelas mais velhas a serem prudentes, amarem seus maridos e seus filhos, e aí ele continua, não é? A moderação, a castidade, o ser boa dona de casa, a submissão. Se essas coisas são importantes de serem ensinadas, é porque não é algo que flui naturalmente da natureza humana. Até pode existir um instinto materno, mas a maternidade vivida como a Bíblia ordena, ela requer características e habilidades que precisam ser aprendidas, que não surgem do nada, né? Então, eu queria que você falasse um pouco na sua trajetória, na sua vida, ou também com luz nas escrituras, da importância disso, de nos nutrirmos, não é? De termos também na nossa base boas referências. Com certeza, a vida é uma construção, não é? E a Bíblia diz até que Deus, ele é o arquiteto, né? Deus foi quem fez esse desenho. A base somos nós que escolhemos. Nós escolhemos construir, edificar na rocha, como já falamos, tem tudo para triunfar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola ela destrói com suas próprias mãos. Então, quando você fala do conselho de Paulo, as mulheres idosas, como eu, as vovós, eu digo por experiência que, se é que eu hoje posso aconselhar alguém, é porque eu já passei nessa escola. E não é fácil. Há tropeços, há atropelos, há dificuldades, há lutas, não é? Neste viver. Mas, quando construímos em Deus, Ele nos ajuda. Esta vida diária com Deus, esta comunhão que devemos ter com Ele, é um preparo para darmos às futuras gerações. Não é? Nessa trajetória minha, quando eu lidava com meus filhos, você é uma deles, não é? Você sabe que passamos momentos de dificuldade, de provações, de luta, e se eu não buscasse a prudência em Deus, se eu não buscasse conselho com o Espírito Santo, se eu não me dedicasse à oração, eu ia ver tudo mal, eu ia ver tudo negativo, e em vez de ajudar ao meu marido e aos meus filhos a triunfarmos na vida, eu poderia estragar tudo aquilo que Deus tinha no futuro. A mulher que o seu alicerce é Cristo, ela é visionária, ela vê à frente, ela não tem luz baixa, ela tem luz alta também, ela vê aqui, mas vê também mais à frente, não é? E porque ela busca de Deus, e o que os seus olhos não veem, Deus abre os olhos para que ela veja. Então, a primeira característica da mulher que edifica a sua vida, a sua família, a maternidade em Cristo, ela ser séria, ela ter sobriedade, não é? Ela ser séria no seu viver. É uma mulher que ela é prudente, não é?
e diz assim, que sejam sérias no seu viver como convém a santas, não caluniadoras, não dada muito vinho, mestras do bem. Você falou muito certo. Ninguém, a natureza humana por si não dão esses frutos. A mulher sozinha não dá para desenvolver o que o Espírito Santo quer que desenvolvamos. Mas o apóstolo São Paulo diz lá aos Romanos, mas a 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando temos Cristo no centro das nossas vidas, podemos conseguir adquirir experiência para depois ensinarmos. Porque eu digo sempre, ninguém se intitula mestra do bem. Eu não me acho uma mestra do bem. Eu estou no caminho, eu estou buscando, eu estou procurando, não é? O que eu ensino, que eu possa praticar. Eu acho que para chegarmos a mestras do bem, só o Espírito Santo, só o Senhor é quem nos diz está pronta para ser mestra do bem, porque o próprio Tiago disse que nós tropeçamos em palavras, também tropeçamos em obras, e aí sempre estamos faltando alguma coisa, mas Paulo disse aos Filipenses 4:13, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Eu acho que é o 19. Então, ele supre essas necessidades. Se você se acha uma mulher imprudente, não é? Você se acha que não tem capacidade para amar seu marido, seus filhos, talvez por conta de um sofrimento que você passou, talvez você não se sente que foi muito amada, isso pode prejudicar nos seus relacionamentos, mas Deus nos capacita, Deus nos dá habilidades, não é? E outras pessoas que Deus põe no nosso caminho nos ajuda a conseguir essas habilidades para vencermos, não é? E outra qualidade que devemos ter é ser moderadas, castas. A castidade é a pureza. Ser moderada é ser aquela mulher prudente. Geralmente, o moderado tem o tempo de falar, o tempo de ouvir, o tempo de ficar calada, né? Ser casta é ser pura, não ter maldade. Boas donas de casa. Nós agora estamos de volta ao lado, uma boa parte. Você não, muita gente, não é, que antes só vivia fora, agora, pela quarentena e pelo coronavírus, tem que estar em casa. E tem pessoas que estão tediosas, estão amarguradas porque estão em casa. Mas vamos fazer da nossa casa realmente um lar, não é? Você comece a pedir a Deus mais amor pelo seu marido, pelos seus filhos, no que você faz. E você fazendo assim, olha, o nome do grande é glorificado. O alicerce tem tudo a ver com a construção. Se o alicerce for bom, a construção é segura. Amém. Faltou nós falarmos da maternidade que está baseada na areia, né? Eu coloquei aqui algumas ideias, e você pode, mãe, acrescentar outras, do que nós poderíamos considerar a maternidade baseada na areia, que é aquela base que não sustenta, vou usar um termo popular, o tranco, na hora do maremoto, na hora da dificuldade, na hora em que as coisas não vão tão bem. Né? Nós estamos agora nesse período de quarentena e esse é um exemplo. Não é? Aqui em Portugal, pelo menos, imagino no Brasil, também há muita incerteza sobre o amanhã, sobre o pão do amanhã, enfim, com
na indústria, o comércio todo parado, gera um desespero. E são essas horas das grandes tempestades que geram resultado. Ontem eu estava lembrando, aqui tinha uma irmã aqui em casa, né, que veio buscar algo, e eu estava lembrando de uma vez, quando eu era muito pequena, meu pai foi à fronteira e nós não tínhamos a carne, né? Eu não sei se você lembra disso, mãe. Com certeza, sim. E minha mãe fez um macarrão, né? Eu tinha uns de 3 para 4 anos, é uma das minhas primeiras memórias. E nós sentamos na mesa e não havia carne. E um dos meus irmãos perguntou pela carne e a minha mãe disse: ou vai chegar, ou hoje nós vamos comer sem carne. Vamos fazer a experiência se o macarrão é gostoso sem carne. E nós oramos ali agradecendo ao Senhor e, de repente, alguém bateu na porta e eu me lembro exatamente que era o irmão Amulha, trazendo carne e batata inglesa para nós, né? Você olha, irmã Judita, eu passei ali no mercado, estava barato e trouxe, e ali aqueles bifes foram fritos e nós comemos. Então, esses momentos de dificuldade, eu acho que mostram aquilo em que Deus precisa trabalhar melhor em nós, né? Para que a nossa base seja firme. Mas o que Verdade. poderia ser areia, né? As ideias contrárias à palavra de Deus. Hoje nós temos muitas influenciadoras digitais, muitas pessoas ali sendo divulgadas, né? E que não, como a Bíblia diz, são fontes de água duvidosa. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. E muitas vezes as palavras dessas pessoas podem falar as minhas emoções, podem conjecturar alguma coisa que tem a ver com o que eu sinto naquele momento, mas eu preciso justo de uma voz que me mostre na direção contrária, né? Então, eu acho que ideias contrárias às palavras de Deus são base na areia. As nossas emoções podem ser a base na areia. As emoções são importantes, mas elas não podem basear a nossa maternidade. Não é? Eu não posso o tempo inteiro me basear no que eu sinto para educar os meus filhos ou para ser esposa. Né? É difícil, mas não é uma base sólida. Né? As emoções estão aí, mostram o que a gente sente, mas não podem ser a base. Né? Porque hoje eu me sinto assim, vou fazer assim, vou dizer assim. Às vezes a gente vê, irmã Judite, nas redes sociais, mães se expondo, de uma maneira extremamente dolorosa. Nos dói ver aquelas publicações. Mas por quê? Porque às vezes não estão ouvindo, e nós podemos correr esse risco de não ouvir o Santo Espírito de Deus, de não recorrermos à nossa base e de nos basearmos nas nossas emoções, ou mesmo as vivências passadas. Né? Então, alguém que teve uma infância de dor, que às vezes não teve uma referência muito boa de maternidade, mas que reproduz esse comportamento. Então, não sei se a senhora quer falar um pouco sobre isso. É interessante, você já trouxe muito bem, você expôs muito bem, e queremos apenas respaldar pela palavra de Deus. Quando Paulo diz aos Filipenses, ele falando inclusive ele falou sobre duas mulheres, sobre a Evódia e a Sinti, que realmente estavam com os sentimentos meio abalados, né? E os seus sentimentos estavam meio abalados, e ele depois começa a mandar se regozijar no Senhor, né? Quando nós queremos dar ênfase ao que escutamos, ao que vemos, ao que ouvimos, e muitas vezes, como você diz, naquele momento há um sofrimento, ou há uma decepção, ou você está magoada, e aí vem como um reforçador para você seguir a sua emoção, não é? Mas quem está em Cristo escuta a doce voz do Espírito Santo. Falo,
digo, vou. Isso é importante. E o Espírito Santo, ele trata conosco. Às vezes, através do sentimento, através da sua doce voz dentro de nós, e nós vamos sendo guiados por ele. Paulo disse que seja a vossa equidade, vosso equilíbrio, a vossa amabilidade. A palavra equidade tem toda essa sinonimia. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Todos aqueles que estão... Essa é a parte do versículo que eu acho interessante, né? Porque Paulo fala no 4 de nos regozijarmos no Senhor, e ele fala de termos esse equilíbrio, não é? Que é notado e um equilíbrio visível. Exatamente. Mas ele dá a receita disso, não é? Que é o Senhor está perto. Né? Então, ou seja, esteja equilibrado, esteja se regozijando, tenha um coração com aquela alegria que não vai depender das circunstâncias. Mas por quê? Porque o Senhor está perto. Né? Exatamente. Essa é uma parte do versículo que às vezes a gente não considera, mas e Paulo vai falar depois de não estar inquieto por coisa alguma, de apresentarmos os... Aí ele vai dar a receita de não nos inquietarmos, não é? Que é exatamente. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. O que falamos na oração. Exatamente. Às vezes nos leva ao desequilíbrio, porque a gente vai engolindo as coisas, engolindo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo não é que nós devemos engolir o que sentimos, mas que isso deve ir ao Pai em oração e súplica. Em oração e ações de graça. De graça, exatamente. Porque na própria oração, Deus vai nos mostrando que Ele caminhou conosco até aqui, não é? Às vezes a gente vai orar com a perspectiva amargurada do marido, do filho. Todas nós passamos por isso. E quando a gente começa a louvar, a orar, a meditar na palavra, aquela perspectiva muda. E uma atitude de queixa se transforma em gratidão. Uma atitude de medo se transforma em confiança. Mas isso vem, não é, de uma base sólida em Cristo. É verdade. E quando vamos a Ele, com as nossas petições, que Ele conhece tudo, mas Ele se agrada quando nós expressamos para Ele. E quando damos ações de graça, oração, súplicas, com ação de graças. É dentro desse contexto de luta, de provas, de incompreensões, você vê motivo para dar graças a Deus. Ele se agrada. E quando fazemos assim, aí a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede, que ultrapassa a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É um exercício, ao mesmo tempo uma disciplina, a maternidade, o desempenho, ou a construção desse edifício não termina do dia para a noite, não começa quando você gera e depois que o menino nasce ou depois que casa, não, porque é um processo. A construção, o edifício é muito alto. Vêm os filhos, enfrentamos com amor, com dedicação, claro, com estresse, com lutas, com provações, mas Paulo disse, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Os filhos casam e às vezes pensamos, agora cada um por si, nada. Vai um, vem três. Glória a Deus por isso. E aí você já está mais madura, está mais equilibrada, então já é outro processo na vida. Mas Paulo disse, o que eu recebi,
isso eu vos dou. Eu digo a você, mamãe mais nova, a você, mulher de Deus, a você, mãe que me escuta e não sabe o que fazer para vencer os desafios da maternidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se a base é Cristo, você vai poder, você vai vencer, você vai chegar. Amém. A nossa próxima questão, irmã Judite, fiz tudo errado, como eu recomeço? É a questão da mãe que nunca se dedicou à palavra, que não tem o hábito de orar e que se vê mergulhada num mar de uma maternidade que é uma gangorra, não é? Dependente das nossas emoções e do estresse do dia. Às vezes, fez aquela imagem da maternidade como algo lindo, sincronizado, e está aí numa fase difícil em que parece que cada dia é uma tentativa de acordar viva e dormir ainda viva, né? Então, pronto, uma mãe que nunca teve uma referência, não teve um bom exemplo e que não sabe agora aonde recorrer. Talvez pense que seus filhos são caso perdido, mesmo sendo ainda crianças. O que é que nós podemos dizer a essa mãe? Por onde é que ela pode recomeçar, desfazer o que fez e construir uma nova base em Cristo? Como é que conselho a senhora daria para essa mãe? Em primeiro lugar, esta mãe deve reconhecer que a sua construção não está boa. E como ela está agindo, ela está construindo na areia, a casa vai ruir. Então, o que ela deve fazer? Em primeiro lugar, ela deve recorrer ao arquiteto para fazer a reparação da sua construção, mudar a base, tirar a areia, escavar e encontrar rocha e começar o novo edifício. É possível? É. Se essa mãe quer que o contexto de sua casa, de sua família mude, ela tem que se conscientizar aonde falhou, o que está faltando, recorrer a Deus. E a Bíblia diz que há um coração contrito e humilhado, Deus não despreza. Se formos ao Senhor e contamos a Ele o que a nossa necessidade, a nossa fragilidade, porque às vezes vamos a Ele e só queremos contar vantagens. Escondemos o que realmente somos. Não podemos ir a Deus com máscaras. Temos que tirar as máscaras. Temos que dizer, Senhor, estou aqui, estou despido diante de ti, porque tu não vês a minha máscara, a minha persona em si. O Senhor vê o que está mais dentro. O Senhor vê o que está mais profundo. É ir ao Senhor com lágrimas. Eu acho lindo o Salmo 51, quando Davi saiu do lugar e começou seguiu a construção errado, começou bem, mas na metade do caminho ele errou, quis botar outro material, mas teve que voltar e ele disse tudo o que queria ao Senhor. Se você ainda não começou a construção em Deus, você pode fazê-lo a partir de agora. Não se escude nas decepções, na falta de amor que não recebeu amor e teve essa falta, e aí a tendência é repetir o padrão, mas Deus lhe dá habilidades pelas quais você começará
uma nova construção. E alguém olhará e dirá: o que foi que houve? Paulo disse: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Quando o Senhor está perto, tem equilíbrio. Quando o Senhor está perto, tem prudência. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, a tola derruba com as suas próprias mãos. E há uma versão que diz: sem a ajuda de ninguém. Então, é sério. O que fazer para recuperar ou para começar a construir este edifício sobre a rocha? Remove a areia, remove tudo o que foi de errado e diga: de hoje por diante, a minha casa será edificada na rocha. E você, perguntando ao Espírito Santo, ele vai dizer: este é o caminho, andai por ele. Eu achei bonito, hoje eu meditei no Salmos 25, e o Salmos 25, Davi pergunta a Deus: Senhor, mostra-me os teus caminhos e a tua vereda, que eu quero andar por ela. Então, Davi estava dizendo: eu quero endireitar os meus passos, eu quero que o meu alicerce continue como começou. Porque, às vezes, as pessoas edificam na areia, como você colocou muito bem, esperando certas, né, perspectivas e, às vezes, até irreais, e outros começam na rocha, mas saem, porque acha difícil a construção na rocha, até o escavar, encontrar a rocha. Acha mais fácil na areia, que é movediça, que é mais fácil. E é isso que estamos vivendo esses dias, não é? E está havendo um chamamento de Deus às famílias. O que é que Deus quer de mim nesses dias? Antes de ontem, uma amiga me ligou à madrugada, estávamos em oração, e ela, chorando em lágrimas, me disse: olha, eu me quebrantei e perguntei a Deus: Deus, o que é que você quer de mim? O que é que você quer que eu mude na minha casa? O que é que você quer que eu mude no meu comportamento? Eu quero te agradar, porque eu quero ser uma beneficiária da tua misericórdia. Eu achei isso belíssimo. Amém. Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. E o que acontece, Ana? Que dá Deus dá, e faz acepção de pessoas. Deus dá e não faz acepção de pessoas. Então, olhar aonde falhou, prometer a Deus de obedecer a sua palavra e voltar-se para ela, e a oração ser disciplinada e exercitar-se na fé diariamente. E assim o fruto do Espírito é desenvolvido e você voltará frutificado. Hoje você conhece a pessoa que eu tratei hoje. Ela foi uma pessoa que não teve amor na infância, ela sofreu muito, ela veio para Deus, Deus a salvou realmente. Foi um processo para ela crescer em Deus, mas eu me alegrei quando eu vi hoje aquela mulher de Deus falar e dizer: chamei meus filhos e disse: vocês vivem neste patamar, não falta nada, mas o negócio que mamãe tem está para fechar as portas. E vocês poderão passar isso, isto e isto. E um dos filhos perguntou: e como vamos sobreviver, mamãe, a tudo isso? Com lágrimas, o menininho de 7 anos, ela respondeu: nossa fé não está firmada no que vemos. Nossa fé está firmada em Deus. Se Deus quiser, nós vamos conseguir tudo de volta. Se Ele não quiser, um cuscuzinho com manteiga, Ele nos ajudará a comer. Casa alicerçada na rocha. Amém. Glória ao Senhor por essa palavra. E o alicerce dos filhos. Como é que nós Os filhos? Sim, porque a mãe cristã ela tem também uma responsabilidade com os filhos.
não é? De ajudá-los a construir aí as bases da sua vida, de instruí-los no caminho do Senhor, né? E você tem uma experiência de mãe nesse sentido, de ter nos ensinado o papel da devoção como seus filhos, e isso está sendo passado aos seus netos, não é, hoje. E que conselho você deixaria para a mãe que quer começar, que esses dias, com esta pandemia, andou refletindo, não é? Porque eu creio, irmã Judite, que há momentos que Deus desnuda a verdade na nossa frente. O que é que eu estou dizendo? Esses dias, eu estava falando com a mãe, ela me dizia: olha, irmã, eu não sabia que meus filhos faziam tanta perversidade, não sabiam que se comportavam desse modo, não sabiam que eram tão teimosos, porque já chegam em casa cansados. Eu, pronto, dou a comida, se tiver culto, levo para a igreja, se não, ponho para assistir. Mas passar o dia com eles me fez refletir sobre quem eu estou criando, né? Que coisa bonita. E eu glorifiquei a Deus por isso, né? Sim, Eu prometi sim. ajudá-la, como temos tentado ajudar muitas mães. Mas a mãe que não sabe simplesmente por onde começar, como fazer de Cristo o alicerce na vida dos filhos, não é? Porque às vezes há a compreensão de que estão indo para a igreja e está tudo resolvido, e não é assim, né? Nós, quando éramos crianças, tínhamos uma rotina de culto doméstico, de lermos, nós líamos todo dia um capítulo de Provérbios, orávamos, tínhamos também a leitura devocional, né, que fazíamos no nosso culto de doméstico. Antes de sair de casa, né, para a escola, sempre havia aquela oração, cantávamos um hino e você nos fazia recitar o versículo: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, e também não é simplesmente fazer o culto doméstico, mas fazer da Bíblia um instrumento de correção, de encorajamento, não é? De ajuda. É a Bíblia ditar aquilo que nós temos. Eu gosto de dizer que quando nós lidamos fora com a psicologia, você vê alguém que se baseia na psicanálise, tudo ele lê a partir da psicanálise. O outro se Exatamente. baseia na teoria comportamental cognitivista, passa a ver a vida Perfeito. daquilo. E às vezes, como mães crentes, nos falta ver a vida e ensinar nossos filhos a ver a vida a partir das escrituras, né? Eu posso, quando eles acertam, encorajar pela Bíblia. Quando se orgulham de si mesmo, mostrar o que é o orgulho. Enfim, não é? Essa é a minha concepção, mas você tem mais experiência do que eu e pode falar um pouco sobre isso. Eu ainda sou aprendiz de marinheiro e eu sou muito temerosa de falar sobre as coisas quando eu estou, na realidade, no caminho do trajeto, né? Mas você, como alguém que já tem filhos, às vezes aquele filho assim que tem uma tendência mais à oposição, à rebelião, então como alicerçar a vida dos filhos na rocha? Como ajudá-los, né, a lançar os primeiros alicerces? Em primeiro lugar, eu repito o que Paulo disse. Eu dou o que eu recebi. Eu tive pais que me ensinaram a orar, me ensinaram a cantar e me levaram a conhecer ao Deus que eu tenho hoje. Eu conheci Deus através dos meus pais. Talvez eles nunca me disseram Deus existe, mas eles pareciam com Deus. E eu sempre primei e imaginei e sonhei em seguir dando esta impressão a meus filhos, que não sermos deuses, não, porque ninguém é perfeito. Nós tínhamos nossos momentos de embate, de luta, os meus grilos, os meus jacarés, como eu chamo,
mas o meu temperamento, que eu não sou que você me conhece, eu não sou de me enjoar muito, nem de me chatear, mas quando eu me chateio, ninguém gosta. E como imprimir uma vida cristocêntrica? Você, filha querida, disse tudo no começo. E nós enfatizamos também a base, a base, a base. A construção, oração, palavra e exemplo. Quando errar, quantas vezes eu pedi perdão para você? Se lembra na vez da boneca, do cabide, eu te peguei e depois eu achei que fui injusta. E fui e pedi perdão para você. E cada vez que eu vi aquela cicatrizinha que eu deixei em ti, eu dizia, Espírito Santo, eu saí do sério. Mas eu pedi perdão à minha filha. Você me perdoou. Na hora da fraqueza, de um pai, de uma mãe, na hora de um desespero, por que não pedir perdão para o filho? Se o filho pegar o pai fazendo algo que não convém, e assim pode, papai. Por que o pai não dizer, não pode, filho, o papai errou. Vamos orar com o papai pedindo perdão a Deus. Então, a fé, ela é transmitida, gente. E ela é viva, não é? E ela é viva. O amor, ele é aprendido. Se eu recebo, eu aprendo a amar, não é? Eu acho belíssimo, eu me emociono. Mãe? Quando Paulo a Timóteo, quando ele diz que Vá. a base é o amor, né? O amor é algo que é aprendido. Se eu dou, eu recebo. E se eu recebo, eu vou passar para outros. Outra coisa também que eu acho lindo e me emociono, quando eu leio a epístola de Paulo a Timóteo, quando ele diz, Timóteo, eu me lembro das tuas lágrimas e eu me alegro. E vejo que a tua fé, a tua fé habitou primeiro na tua avó Lloyd e depois em tua mãe Eunice. E eu sei que habita em ti. Eu acho, Ana, que não tem um versículo que feche melhor essa nossa fala. Fé de gerações. Fé que se repassa. Base que é repassável. Eu acho que Cristo é tão... Não há como ter, não há como os filhos terem uma base sólida, a não ser que a fé seja vivida dentro do lar, que ela seja A viva. força do exemplo. Não adianta levar os filhos à igreja a orar se não cabe oração no meu lar, se os meus filhos não me enxergam como alguém de oração. Não adianta ler a Bíblia na igreja se não há lugar para a Bíblia na minha casa, no meu lar. Se os meus filhos não me enxergam como alguém que guia a sua vida pela palavra. Né? E o louvor não é só para a igreja, a atitude de louvor e de adoração deve estar presente no lar. Não é verdade? É verdade, que Deus abençoe, não é? Que possamos realmente termos este propósito, esta disciplina, e estarmos sempre reparando a base. A minha base está realmente na rocha? Será que eu saí um pouco? E aí vem a disciplina. E aí, para estarmos no lugar que Deus quer, vamos frutificar o fruto do Espírito. Que Deus abençoe, que possamos realmente, nessa escola de mãe, aprendermos com o Espírito Santo e uma com as outras, a sermos verdadeiras mães e a nossa base ser Cristo. Deus abençoe. Amém. Um beijo, então, minha mãe querida, e a cada mamãe que esteve conosco, nós agradecemos. E você também pode dar sua sugestão de temas
para certeza. os nossos próximos encontros, nas redes sociais da Irmã Judite ou nas minhas também. Amém? Que Deus abençoe. Foi bom estar contigo. Um beijo. Oh.